Caros alunos, tudo bem? A gente está apresentando o último capítulo dessa aula 6, né? E o último capítulo dessa aula 6 é os primeiros hominíneos, a história da sua descoberta. Então, os primeiros... o primeiro fóssil hominídeo bem antigo foi desenterrado há 80 anos atrás, né? Provavelmente agora há 100 anos atrás, né? Você está pensando no Raymond Dart, né? E o primeiro Australopithecus, né? Lembrando para vocês que até aquele momento, a gente tinha descoberto em 1856 o Homo neandertal, em 1898 o Homo erectus, né? Então, os Australopithecus eram 2 milhões de anos mais velhos, né? Do que os fósseis descobertos até então, e pelo menos 2 milhões, até 3 milhões de anos mais velhos do que os fósseis descobertos até então, né? Então, o primeiro Australopithecus é o primeiro hominídeo mais antigo, né? Descoberto pelo médico Raymond Dart. E desde então, uma dúzia de hominídeos fósseis mais antigos do que mais antigos foram descobertos, né? As visões dos antropologistas de onde, quando e como os seres humanos evoluíram, ela é relativamente simples, né? Mas agora ficaram muito mais complexos. Então, a noção popular, né, que os hominíneos surgiram em terreno aberto, né? Se os hominíneos surgiram em terreno aberto, talvez mesmo na sabana africana, hoje em dia a gente não acha que é tão válida, principalmente porque, né, se os seres humanos surgiram entre 7, 6 milhões de anos atrás, boa parte da África era floresta semidecídua, né? No cerradão, né? Então, ou floresta mesmo, úmida. Então, né, o ser humano provavelmente não evoluiu na savana africana que a gente conhece hoje em dia, né? Isso aí é mais fruto das eras glaciais, que começaram 2 milhões de anos atrás, né? Então, a nossa visão ficou cada vez mais complexa, né? Os hominíneos aparentemente viviam numa grande variedade de ambientes, incluindo floresta semidescida e lagos, né? Eu estou segurando meu cachorro porque senão eles vão ficar fazendo barulho aqui. Né? Bom, a gente tem aqui os registros fósseis na África, né? Então, por exemplo, Toumai é uma área muito interessante no Chad, né? Na região do Sahel, que tira uma foto, né? Do período por volta de 7 milhões de anos antes do presente. Né? Então, os depósitos daquela região foram depositados há 7 milhões de anos atrás. Agora, os morros Tugen, no leste da África, eles são de 6 milhões de anos atrás. Então, o Rorim-Tugenenses e os Sahelanthropus chadenses, né? Foram encontrados nessa região. Agora, no leste da África também, a gente tem essa região do Awash Médio, né? E essa região, ela fotografa, né? Tem trechos de 5 milhões de anos atrás e trechos entre 4 e 3 milhões de anos atrás. Isso aí é interessante por causa de adipíticos amigos, né? Depois você tem Canapói, Aliabei e Laetone. Eles fotografam por volta de 4 milhões a 3,6 milhões de anos atrás. Aí a gente tem o Haddad, que esses sítios entre 4 a 3 milhões de anos atrás são associados principalmente aos Australopithecus afarenses, né? E também o Kenthropus platyops. Agora, o Mochungura, Cupifora, Kimon e Olduvai pegam um período do aparecimento de ferramentas e o aparecimento do gênero Homo, além de ter Australopithecus, né? E eles estão no leste da África também, né? Quênia, Malau e esses países, né? E eles vão entre 3 a uns 600 mil anos atrás, né? Em Olduvai, né? A garganta do Olduvai, né?
Em Malawi, desculpe, Malawi é o sítio de Chimondo, né? Que é por volta de 2 milhões de anos atrás. A África do Sul, eles vão de 3 milhões de anos, marcando Spaghetti, Stan Point, né? Entre 3 e 1 milhão de anos atrás, Town, Krumdai e suas frequências. Tudo associado aos Slopetex e também associado ao gênero Homo, né? A partir de 2 milhões de anos atrás. Bom, aqui a gente tem os fósseis e é o ano de descoberta. 1856, Neandertalenses. 1898, Homo erectus. Ou seja, a Neandertalenses, 200 mil anos atrás. Homo erectus, né, entre 2 a 1 milhão de anos atrás. Na Europa, 1 milhão de anos atrás. Australopithecus africanos, por volta de 2 milhões de anos. Australopithecus aparensis, meu Deus, 4 milhões de anos atrás. Você foi descoberto em... o aparência foi descoberto em 1970, né? Por isso que a Lucy tem o nome de Lucy, né? Por causa dos Beatles. É a música Lucy in the Skies with Diamonds, né? Australopithecus africanos, como a gente falou, foi descoberto em 1920. Adipithecus ramidos foi descoberto em 1990, Adipithecus cavada logo depois. O Ornithognensis foi descoberto no ano 2000. Aí o pessoal que descobriu falou: descobrimos o homem do milênio. Aí descobriram os Sahelanthropus chadensis, que era mais velho. Aí ficou com o título do homem do milênio, né? Depois, em 2005, mais ou menos, eles descobriram o Australopithecus sediba e o Homo galtendensis, né? Aí depois, em 2010, o Homo naledi e Australopithecus deirida, né? Então, a quantidade de fósseis tem aumentado mais recentemente, tá? Pelo menos os, né? E esses fósseis, os mais antigos, eles são encontrados Tumai, os Sahelanthropus chadensis no Chad. A gente já vai falar da significância dessa descoberta, né? Depois, no Hadá, a gente tem os Australopithecus aparentes. Depois, na Etiópia, né? A Adipithecus ramidos, né? Depois, no Lago de Turkana, no Quênia, Australopithecus aparentes sienamenses. Depois, nos morros de Tuget, no Quênia, Homo tugarensis. Depois, em Laetoli, a gente tem Australopithecus aparensis. Depois, finalmente, Stark Fountain, América, não, África do Sul, Australopithecus africanos, tá? Bom, esses são os fósseis, esses são os depósitos, né? Bom, os maiores sítios de descoberta dos fósseis australopithecus na África do Sul, o Raymond Dart. Então, ó, no próximo capítulo 20, a gente vai falar mais sobre os Australopithecus. Mas cabe falar aqui, porque durante muito tempo, o Australopithecus africanos foi o mais antigo e mudou nossa visão de onde foi a evolução do homem. Antes era na Europa e na Ásia, depois ficou na África do Sul, né? Então, o Raymond Dart, em 1925, publicou a descrição do que ele falou que era um crânio fossilizado de um ancestral humano e é muito antigo. Agora, os antropólogos não acreditaram muito, porque eles falaram de que a evolução humana tinha sido na Ásia, não na África, estava no lugar errado. E claramente era um macaco, não um ser humano, na sua aparência. Aí, então, ó, demorou até 1940, 1950 para os antropólogos admitirem que eles estavam errados e o Raymond Dart estava certo. Mas, eventualmente, a descoberta desse crânio transformou as visões científicas da nossa vida. Bom, em 1925, quando o Raymond Dart anunciou a sua descoberta dos Australopithecus, ele só conhecia o Neandertal e o Homo erectus, né? E eles eram bem humanoides e não pareciam macacos. E o sentimento era que a Ásia era o ponto de origem da humanidade.
esses fatores contribuíram para que eles recebessem com uma certa frieza a descoberta do Raymond Dart, né? Aqui é a criança de Town. E o Raymond Dart, ele era um anatomista, né? Então, o crânio estava quebrado e tinha o endocastro do cérebro, né? E como ele é um anatomista, ele olhou o cérebro e falou, esse cérebro é de um macaco. Ele tem algumas características humanas. E ele olhou embaixo e viu que o foramen magno estava embaixo do crânio. Ele falou, nossa, ele é intermediário entre o homem e o chimpanzé. E veja, os caninos não são muito grandes. Aí ele propôs que era um ancestral humanoide, né? Mas, como ele era da África do Sul, né, nasceu na Austrália, trabalhava na Universidade de Witwatersrand. Gente, por que os nomes da África do Sul sempre têm esse som assim de holandês? Porque a colonização da África do Sul foi a partir de 1600 e pouco por holandeses. E o primeiro navio trouxe, né, acho que 40% da população de origem europeia na África do Sul tem um nome das primeiras famílias, das 50 famílias que estavam nesse barco. Tá? 50 não, acho que são 20 famílias, né? Então, né, uma porcentagem muito grande da população é descendente desses primeiros colonizadores. Inclusive, o dialeto de holandês que eles falam é conhecido como africano, tá? Então, por isso que os nomes de tudo lá na África do Sul são nomes holandeses. Então, ele era australiano, ou seja, colônia britânica, e dava aula na África do Sul, colônia britânica. Então, os cientistas antropólogos de Oxford, Cambridge, acabaram dando muita bola para ele. Mas ele conseguiu publicar na revista Journal, em fevereiro de 1925, de um fóssil que tinha sido coletado numa mina de calcário em Town, no sudoeste de Johannesburgo, que é uma cidade. Esse espécime consiste de uma face, parte do crânio, a mandíbula inferior quase completa e um endocastro do cérebro, formado quando a areia dentro da crânio se transformou em pedra, fazendo um molde do interior do crânio e sugerindo a forma do cérebro. É por isso que o Raymond Dart, que era especialista em neuroanatomia, concluiu as coisas que ele tinha concluído, né? Então ele falou, ó, isso aí parece ser humano, ele tem, os caninos são pequenos, como o ser humano moderno, ele tinha um foramen magno abaixo do crânio, então a criatura era um... Bom, ele foi rejeitado como ancestral humano, né? Mas, o, aqui nessa figura 19.2, a gente mostra o seguinte, uma década depois que ele publicou, em 1975, mais ou menos, o Robert Broom, um paleontólogo escocês, se juntou ao Raymond Dart em Johannesburgo e juntos continuaram explorando as cavernas. Nas próximas décadas, uma coleção gigante de fósseis de hominídeos, cranial e pós-cranial, foram descobertas em 3 sítios próximos de Johannesburgo: Starkfontein, Saskatraz e Komdai. E outras 100 milhas ao nordeste, Makaspanghat. Starkfontein e Makaspanghat deram mais fósseis de africanos, enquanto que uma espécie mais robusta, os ortéticos robustos, foram descobertos em Saskatchewan e Krumlai. O Australopithecus robustus, na verdade, foi nomeado Paranthropus pelo Broom. Depois ele achou de que tinha uma distinção entre as duas espécies, que mais recentemente foi apoiada, né? Então, embaixo aí a gente tem a Mrs. Class, né? Que é o crânio da Australopithecus africanos. E em cima, bem mais robusto, é o crânio dos Australopithecus robustus, né? Agora, no leste da África, lembrando, no leste da África é o Quênia, Malawi, Moçambique, Etiópia, Eritreia, essa região, né? Fica do outro lado do grande vale
no Grande Vale Africano, né? Great Rift Valley, né? Rift é falha, né? Ou seja, está tendo uma falha ali. E, no fundo, tem um monte de vulcão, porque os continentes estão se separando. Toda essa região aí vai se dividir e a gente vai ter Madagascar 2, né? Vai ter uma ilha gigante, né? Vai ser paralela a Madagascar, está se formando agora, né? Está se formando há alguns milhões de anos e é por isso de que toda essa região, que antes era plana, está cheia de montanhas e vales, né? Então, o vale é onde está se dividindo e os vulcões é porque lava sai, né? E formam vulcões, né? E esses vulcões são ótimos, porque eles ajudam a gente a datar os fósseis. Toda vez que eles explodem, eles cobrem de uma camada que pode ser datada, porque as cinzas foram zeradas. E aí começa a contar o tempo a partir da rocha estriada. O Louis Leakey, ele achou uns crânios bem pesados em 1859, no Vale de Olduvai, na Tanzânia, e que é um rio, né, o Olduvai, né? Então a garganta do Olduvai é porque ele faz um canhão, né? E ele encontrou um crânio, mas não uma mandíbula inferior, que era um Australopithecus robusto, semelhante aos da África do Sul. Mas, inclusive, era ainda mais robusto do que os Australopithecus robustos, né? Por causa dessas diferenças, o Louis Leakey deu o nome de Zinjanthropus rosei. Então, veja, quem descobriu o crânio foi a Mary Leakey, a esposa dele, né? Ela todo ano levava um monte de gente lá para a Tanzânia e eles ficavam procurando fósseis, né? Todo ano, né? E se você era antropólogo, você tinha que passar na mão dela para você ser reconhecido, né? Batismo de fogo. Isso aí foi mudado para o Australopithecus rosei, reconhecendo que ele era um membro do clado Australopithecus. Esse fóssil tem quase 2 milhões de anos, né? 1,75 milhões de anos, aplicando o método potássio-argônio, né? Radiométrico, né? Foi o primeiro uso desse método, né? Então, aqui a gente tem os Zinjanthropus, o crânio está inteiro, a parte de baixo é inventada, né? O crânio foi reconstruído de um monte de pedacinhos, tá? O Richard Leakey achou esse crânio, que ficou conhecido como The Black Skull, né? O crânio negro, de Australopithecus rosei, na primeira vez que ele foi para o campo. Então, veja, o Richard Leakey era filho da Mary Leakey e do Louis Leakey. Veja que peso carregar nas costas, né? Agora, só se indica que os nossos antepassados mais antigos, os australopithecus, eles eram bípedes, e já faz tempo, 4 milhões de anos antes. Aí a gente tem à direita o Australopithecus aparensis e à esquerda o ser humano moderno, né? Note que o quadril e o fêmur, a cabeça do fêmur, a perna do chimpanzé é reta. A perna do Australopithecus vai para dentro, os joelhos ficam embaixo do corpo, como o ser humano moderno. O quadril é igual ao ser humano moderno. As pernas são mais curtinhas, os braços são mais ou menos do mesmo tamanho que os nossos, né? Então eles tinham brações grandes, né? Mas perninhas curtas, né? Aí veja, ele tem, né, o tórax. Ele não é quadrado igual ao nosso, ele é meio afunilado. E as capas são um pouquinho mais para cima. Isso permite você subir melhor. Então, isso aí aparenta um pouquinho um chimpanzé, o gorila. Então, ele claramente era bípede, né? Ele claramente equilibrava a cabeça sobre o resto do corpo, mas ele claramente conseguia subir melhor do que a gente. Ou seja, provavelmente eles andavam no chão e forrageavam nas árvores. Bom, isso aí era, então, em 1925 foi descoberto, até 1945 tinha sido aceito, outros fósseis foram encontrados na África, então o pessoal aceitou que os australopithecus eram nossos ancestrais, potencialmente, fazendo são parentes, eram hominíneos. Então, portanto, a evolução do homem foi na África, porque essas datas, 1,75 milhões de anos, 3 milhões de anos, 4 milhões de anos, elas são muito mais antigas do que os fósseis encontrados até então, de seres humanos ou hominíneos. Na verdade, hominíneos encontrados fora da África só tem no máximo 2 milhões de anos. Ou seja,
Essas datas são muito mais antigas, né? Em 2002, uns 80 anos depois da descoberta de Raymond Dart, a descoberta de um outro crânio, de novo, fez todo mundo olhar para o leste da África, né? Seu descobridor, na verdade, o Tchad, né? Seu descobridor, Michel Bonnet, da Universidade de Poitiers, da França, poderia, talvez, ter tido a recepção do Raymond Dart, porque o crânio estava no lugar errado, na África Central, ao invés do leste da África, e que era muito parecido com o macaco. Veja o arco supraciliar. É muito desenvolvido, é mais parecido com o arco supraciliar de um gorila do que de um hominídeo. Né? Porém, a despeito da publicidade, algumas pessoas tiveram reservas. A maioria das pessoas tem aceito que esse é um dos crânios mais importantes do século. Né? Porque se não for um ancestral nosso, ele é um ancestral de um dos grandes macacos, exatamente no período em que ocorreu a divisão entre os grandes macacos. Né? Bom, então, o Sahelanthropus canadensis hoje em dia é o crânio mais antigo. E aqui está o crânio, né? Ele claramente tem um forame magro mais embaixo do crânio, do corpo, do que um gorila ou um chimpanzé, né? Ele foi apelidado de Tumai, né? E a idade dele é de 7 milhões de anos, né? Aqui é uma reconstrução, né? Do Sahelanthropus canadensis, veja o arco supraciliar, né? O Ornithognensis tinha sido descoberto um pouquinho antes, né? Em 1898, publicado em 2000, né? E o que foi encontrado foi um pouquinho de mandíbula, uma falange do dedo e o fêmur, né? E deve pertencer a no mínimo 5 indivíduos, né? Então, essa aí é no Quênia, né? Perto da cidade do Tugin, né? No Quênia, né? Bom, o Rorim provavelmente andava numa forma ereta, o húmero direito sugeria habilidade de escalador, mas não de braquiação. Dentes que sugerem uma dieta parecida com a dos humanos modernos. Os molares maiores, os pequenos caninos, sugerem que o rolim comia principalmente frutas, vegetais e ocasionalmente carne. Essa espécie tinha aproximadamente o mesmo tamanho que o chimpanzé. Então, no fundo, eles acharam de que eles tinham encontrado fósseis, eles ficaram bravos, bravos, entre aspas, né? Quando eles acharam os Sahelanthropus canadensis, e a reação desse grupo foi considerar o Sahelanthropus canadensis o ancestral do gorila, né? E o deles é o verdadeiro ancestral humano, né? Bom, o que é interessante do fêmur do Ornithognensis é que quando você compara o fêmur do Ornithognensis com o chimpanzé e com o humano moderno, ele tem um colo longo no fêmur, sugerindo que ele é um bípede, como o ser humano moderno, porque o colo do fêmur do chimpanzé é curto. E aqui a gente tem um sulco obturador externo, que é um sulco que está presente no rorim e no humano moderno, mas não está presente no chimpanzé. A ausência do sulco obturador externo sugere que a perna não fica embaixo do resto do corpo e funciona de um jeito parecido no rorim. Né? Funciona de um jeito parecido com o humano moderno e não no jeito do chimpanzé, né? Que anda por nó dos dedos, né? Bom, até aí a gente tem que fazer uma pausa, porque o gênero Ardipithecus foi descoberto, né, em 94 assim, mais, e no começo ele achou uns pedacinhos de dente, uns pedacinhos ossinhos, né? Então, foram encontrados no Oeste da África, são considerados descendentes do Ornithognensis, ancestrais diretos aos Australopithecus, por causa da idade, né? Eles são entre 5 a 4 milhões de anos, eles são intermediários entre o Rolim, talvez o Sahelanthropus, e as características, né, os dentes, as patas, esse brilhante esmalte fino, como o chimpanzé, e não grosso, como os Australopithecus, e, e a idade, 4,4 milhões de anos, né?
né, tem os ossos da mão, né, do antebraço, né? Então, tudo sugeria de que é algo intermediário entre os símios e os australopithecus, mas tinha só um pouquinho de fóssil. Aí depois, o próximo fóssil a ser encontrado foi o Australopithecus anamensis. É uma maxila, uma mandíbula, a parte distal da tíbia, o húmero distal, né? Então, esse aí a tíbia proximal, né? Então, o húmero, ele é do braço, né? Então, o húmero aqui distal é essa parte aqui. A tíbia é do joelho, né? E tinha a ponta de cima e a ponta de baixo, né? Aí você tem o rádio, né? O rádio, né? Que está conectado aqui com o dedão, né? Então, é esse osso aqui, né? O húmero está aqui, né? Então, aqui a gente tem o rádio e tem quase ele inteiro, né? Tem 3 pedaços, né? Então, pega o meio e as pontas. Então, é interessante, né? Porque quando você compara, por exemplo, a mandíbula inferior, os ossos maxilares dos anamenses chimpanzés têm o formato de U. O maxilar humano se alarga no fundo da boca em forma de circular, né? Semicircular, né? A tíbia, a cabeça da tíbia, próximo ao joelho, lembra o formato de um T nos chimpanzés. E a tíbia dos humanos e do Australopithecus anamensis, ela é uma pirâmide, que aí apoia o peso. Agora, o húmero é mais parecido com o ser humano moderno do que o chimpanzé, né? Bom, então essas aí são as características. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né? E a gente aqui tem, né, chimpanzé e o bonobo separaram há mais de 6 milhões de anos. A gente tem a Sahelanthropus, Adipithecus, Australopithecus anamensis e o próximo é o Australopithecus africanus. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né? E a gente continua em breve.